Olá, bom dia. Nesta manhã de domingo, hoje, 10 de abril, quero compartilhar com você, meu companheiro de Facebook, das redes sociais, qualquer lugar que esse vídeo chegar, a mensagem que Deus colocou em meu coração para esta noite na nossa igreja. Quero que você reflita um pouco sobre ela, não vai demorar muito, mas tem a ver com a nossa vivência cristã, o nosso dia a dia diante de Deus. Sabemos o quanto é importante termos uma vida acertada com o Senhor, o quanto é importante a gente poder acertar na nossa caminhada cristã. E a vida de hoje tem exigido de nós uma reflexão interior, um olhar para dentro de si e ver se estamos caminhando no rumo certo, aquilo que Deus tem estabelecido para nós como servo do Senhor. E eu acredito que nós precisamos todo dia fazer essa introspecção, olhar para ver se nós estamos indo na forma reta, conforme Hebreus diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé, firmemente. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Tudo tem a ver com andar na direção correta, no rumo certo, sem desvios, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque assim, dessa forma, chegaremos onde Deus tem estabelecido para nós como servos de Deus. Nós não podemos nos amoldar a este mundo que tem pregado uma vida fácil, uma vida livre, mas precisamos sim fazer um esforço concentrado com a pessoa do Espírito Santo que habita em nós para acertarmos na caminhada cristã. Por isso eu quero falar para você nessa manhã sobre um tema muito simples e é uma ordem, o título da mensagem: busque intensamente. E aí eu quero dizer 3 coisas que nós precisamos buscar intensamente diante de Deus, para que possamos viver uma vida mais agradável a Deus primeiramente, e também a nós. Nos sentirmos bem diante de Deus faz bem ao nosso caminhar cristão, ao nosso dia a dia. Então a primeira coisa que eu quero que a gente entenda nessa manhã sobre uma busca intensa, e que depende só de nós mesmos, é a busca pelo quebrantamento. E esse quebrantamento ele tem relação com arrependimento. Quando eu penso em arrependimento, eu vejo alguns textos que a palavra de Deus nos coloca sobre essa busca por arrependimento, e fala sobre confissão, e a palavra fala sobre confessar e deixar. Eu acredito que esse texto ele fala muito sobre práticas deliberadas da nossa caminhada cristã, que às vezes nos tornam próximas de nós demais, e que volta e meia nós estamos lá abraçando elas. E o Senhor nos coloca essa missão de esse quebrantar-se em reconhecimento dos erros que temos cometido, buscar diante de Deus um acerto, um ajuste. Então, para quebrantar-se diante de Deus, a primeira coisa que precisamos fazer é o reconhecimento dos nossos erros, das nossas fraquezas diante do Senhor. Quebrantar-se tem a ver com esse arrependimento, esse confessar as nossas falhas diante de Deus, porque não há ninguém perfeito nessa terra. Por mais certo que você imagine que a pessoa seja, alguém que você considera muito, um pastor de renome, ele peca também. Você, nós pecamos. A diferença é viver uma vida deliberada de pecados ou uma vida de luta contra o pecado. Esse quebrantamento tem a ver com isso. Reconhecer diante de Deus os nossos pecados e as nossas falhas. A Bíblia fala também sobre esse confessar uns aos outros, mas eu quero alertar você para uma coisa: cuidado para quem você abre seu coração com as suas fraquezas, porque nem todo mundo vai reconhecer a sua atitude de quebrantamento como algo positivo, mas vai usar isso talvez como arma contra a sua vida, para jogar na sua cara, para lhe enfraquecer no seu ministério, na sua atividade cristã. Então tenha cuidado no confessar os seus pecados. Confesse sempre, primeiramente a Deus. Se preciso for buscar diante de alguém essa força, esse companheirismo para buscar uma mudança de rumo, faça isso, mas tenha cuidado com quem você confessa. Então mude a sua direção, se for preciso. Quebrantamento tem a ver com isso também. Não ser obstinado numa direção que está vivendo, entendendo você que essa direção já foi sinalizada por Deus, usando alguém, em dizer, por aí você vai ter problemas. Então mude. Quebrantar-se diante de Deus também tem a ver com ouvir orientações sábias e claras para as nossas vidas. Em segundo lugar, busque intensamente, depois do quebrantamento, o temor a Deus.
Se tem uma coisa que nós temos visto faltar nos dias de hoje, inclusive no seio da igreja, é essa ideia de temor ao Senhor. E nós precisamos sim reconhecer quem Deus é em nossas vidas, viver uma vida menos antropocêntrica e mais teocêntrica. Isso tem a ver com reconhecer a soberania de Deus. Isso tem a ver com reconhecer a nossa pequenez e fragilidade e pecaminosidade. Não querer viver conforme os nossos próprios interesses, como se fôssemos senhores de nós mesmos, mas reconhecendo quem Deus é. Uma questão fundamental para esse temor a Deus é o reconhecimento de quem Deus é. Isso nós temos que reconhecer dentro das nossas vidas, porque nós não podemos viver uma vida que agrade a nós mesmos em primeiro lugar, mas sobretudo que agrade a Deus. E aí assim nós teremos também benefício da nossa vida, porque se nós fizermos o que agrada a Deus, isso vai reverberar em nossas vidas como bênçãos, como resultados positivos. Se nós entendermos esse temor a Deus como uma fuga necessária daquilo que não é bom, daquilo que é o senso comum, porque a vida aí fora é assim: faça o que você achar que deve fazer, viva o seu viver conforme a sua intensidade de compreensão do mundo real, sem considerar se há uma força maior ou um ser supremo que comanda todas as coisas. E essa força eu quero me referir a Deus. E o mundo aí fora não reconhece Deus. E o senso comum diz: todo mundo faz, eu vou fazer também. Mas o senso espiritual diz: faça se Deus permitir, faça se for do agrado do coração de Deus, faça conforme aquilo que as deliberadas decisões da sua vida estejam indo ao acerto que agrade o coração de Deus. Porque viver uma vida sem temor é viver uma vida de risco, uma vida onde nós teremos sérios problemas no futuro, se não vivermos uma vida no temor ao Senhor. Porque viver no querer do meu coração, que diz a palavra de Deus, é enganoso, é colocar a nossa vida em risco. E aí eu me lembro da decisão de Jonas de não ouvir a Deus e seguir o coração dele. Ele colocou a vida dele em risco de todos os que estavam em sua volta, em não ouvir ao Senhor. E aí eu entro no terceiro item dessa mensagem, que é a busca intensa pelo quebrantamento, por temor a Deus, e em terceiro lugar, por obediência. Uma coisa muito importante no dia a dia da nossa vida cristã é ter uma vida de obediência ao Senhor. Diz a palavra que melhor é obedecer do que sacrificar. Ou seja, às vezes nós temos que reconhecer o pecado e apresentar um sacrifício, conforme era a realidade desse contexto, do texto que eu citei agora, do que primeiramente dar o passo de obediência, no seguinte sentido que o texto fala ali: é, depois de um pecado cometido, tem que curar pelo apresentar sacrifício. Mas o texto diz: eu preciso obedecer, porque em obedecendo não vai haver necessidade de praticar sacrifícios para a busca do perdão. É isso que o texto nos ensina. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, essa vida de obediência, de reconhecimento da autoridade de quem está determinando, é fundamental. E a obediência tem muito a ver, tem muita relação com o temor a Deus. Esse temor a Deus tem a ver com o reconhecimento de quem Ele é. Então, se eu obedeço o reconhecimento da autoridade, eu estou ministrando para as pessoas com quem eu convivo e para o próprio Deus, que eu o reconheço como autoridade na minha vida. E quando nós obedecemos, nós estaremos chegando ao cumprimento de ordens que Deus determinou para que nós, como servos do Senhor, façamos aqui nessa terra. E em fazendo, a vontade de Deus se cumprirá. Veja Jesus, Ele renunciou à sua glória em obediência ao Pai para cumprir a vontade do Pai. E nós temos que viver como servos de Deus obedientes a uma coisa muito importante, que é cumprir o chamamento de Deus para pregar o Evangelho a todas as criaturas. Então, se você e eu entendermos quem Deus é, o que Ele quer de nós, para a nossa vida pessoal, no sentido de estarmos vivendo uma vida reta pela obediência, e em segunda compreensão da obediência, cumprir as determinações e orientações da Igreja do Senhor, estaremos vivendo para a glória de Deus. Então, busque intensamente quebrantamento, temor de Deus, o temor a Deus e obediência ao Senhor. E assim chegaremos longe para a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude
nos faça ser vencedores para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.